Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos, como todos os domingos, abrindo os nossos lares, convidando Jesus, convidando os emissários divinos para estarem conosco. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e todos os domingos nós temos um encontro marcado. Convidamos os amigos para junto fazermos o Evangelho no Lar. E nós vamos cumprimentando todos os amigos que vão chegando. Os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. E nós vamos lembrando a importância do Evangelho no Lar e lembrando a vocês, ao final, nós sempre recebemos o passe espiritual ofertado pelos benfeitores, a magnetização das águas. Então, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, para que ela possa ser transformada na medicação adequada para as nossas necessidades. Boa noite, Sueli Reis, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Glenn Ramos, Rita Machado, que bom que vocês estão aqui conosco. E nós vamos lembrando, o Evangelho no Lar não é um ritual, mas quando nós realizamos o Evangelho, nós, além de envolvermos o nosso lar com essa energia de paz, de vibrações de amor, nós também emitimos toda essa vibração ao nosso redor. Se todos fizessem o Evangelho no Lar, eu sempre friso isso, nosso planeta já não estaria na fase ainda de provas e expiações, já teríamos galgado os degraus acima. Por quê? Vibratoriamente, nós já teríamos transformado o nosso orbe. Mas já são 20 horas, nós vamos iniciar o nosso Evangelho. Geralmente, como que nós fazemos o Evangelho? Nós lemos uma mensagem, abrimos o Evangelho, nós estamos fazendo o Evangelho em sequência, lemos o Evangelho, comentamos dentro do nosso entendimento e fazemos a nossa prece, a nossa vibração final, os nossos agradecimentos aos benfeitores e a Jesus, o nosso mestre. Antes de iniciar, cumprimentando também o Arnaldo Reis, seja muito bem-vindo, Arnaldo, Eudócia, família tão querida que sempre estão conosco. Então, amigos, nós vamos iniciar o nosso Evangelho pegando aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz é através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, que é o médium. Então, nós vamos aqui abrindo uma mensagem para a nossa reflexão. Abrindo aqui na mensagem, vamos ver aqui qual a mensagem que os benfeitores nos oferecem. Boa noite, Geraldo Rodrigues, seja bem-vindo. Abrimos na mensagem 143 do livro Vinha de Luz. Cartas espirituais. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a, vós também. Paulo, o apóstolo, chegou um momento que ele já havia percorrido milhares de quilômetros, formando núcleos, mas esses lugares ele não tinha condição de estar retornando, até porque, imaginem, muitas dessas viagens ele fazia a pé. Ele começou, então, a escrever cartas, e nessas cartas
Ele escreve à igreja de Colosso, aos colossenses, mas ele orienta, leiam as orientações, leiam as cartas, mas troquem as mensagens com a igreja de Laodiceia. E aqueles irmãos da igreja de Laodiceia, leiam as cartas que eu mandei para eles e troquem com vocês. Emmanuel dá o título, Cartas Espirituais. E ele diz, o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Emmanuel faz uma mensagem muito profunda e eu convido a vocês, depois, releiam essa mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 143. Se há conselhos sábios, diz o benfeitor, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos distinguir as solicitações egoísticas e busquemos, em cada mensagem do plano superior, a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. A mensagem 143 do livro Vinha de Luz, Cartas Espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículos 16. Amigos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de nos reunirmos nesse final de domingo, iniciando uma nova semana, iniciando um novo mês. E nós pedimos, Senhor, esteja sempre junto conosco, que deixemos o nosso egoísmo, a nossa vaidade de lado, para observarmos que o Evangelho
É uma carta viva para todos nós. Não busquemos a mensagem de forma individual, mas saibamos compreender a tua mensagem de amor. Ser conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, boa noite, Tassimara, boa noite, Leila, minha xará. Quem está pelo Instagram, pergunto eu a vocês que estão pelo Instagram, a imagem, porventura, está de cabeça para baixo, está estranha, ou está como sempre fica todas as semanas? Porque nós não colocamos ela de que forma vertical, né? Porque senão não fica ruim para que eu e o Roberto estejamos sendo visualizados. Mas parece que deu uma virada assim no Instagram. Então, quem está aí pelo Instagram, me respondam. Vocês estão conseguindo nos visualizar colocando o celular deitado, entre aspas? Estão conseguindo? Nos respondam. E nós aproveitamos, cumprimentando também a Inês Lucchesi, e a nossa querida Eudócia aqui mandando uma mensagem bonita para todos que estão aqui. Então, nós vamos iniciar. O Roberto vai dar início. Vamos ver aqui qual a mensagem. Estou sim. Então tá bom, Leila. Obrigada aí pelo retorno. Então, vamos começar, Roberto, dando continuidade ao capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar de forma sequencial e não de forma salteada. Ok. Muito obrigado, Leila. Amigos e amigas queridos, mais uma vez aqui nos encontramos. Às vezes me ocorre recordar que o Evangelho no Lar não é um estudo do Evangelho. Existe esse espaço que ocorre em todas as terças-feiras, de 20 às 20h30. Mas nós nos apoiamos nas mensagens do Evangelho e procuramos tirar ali os conteúdos morais, para que nós apliquemos na nossa vida de relação, com as nossas preocupações, ali externados, porque geralmente o remédio através da mensagem, ele é consolador. Por isso, nosso Jesus nos disse e nos garantiu, e aqui estamos, com o Consolador por ele prometido. Feitas essas observações, vamos dar continuidade ao capítulo 4, cujo título a Leila já falou: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós entraremos num outro subtítulo, e Kardec ali foi muito objetivo, porque há muitas cogitações por aí de que, se for realmente o Espiritismo ou a vida espiritual, tal como nos coloca a doutrina espírita, então os laços se enfraquecerão. Será? Vamos ver. Ele colocou assim: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Já no item 18, ele inicia dizendo assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Vamos tentar entender. Aqueles que afirmam que, sem a reencarnação, esses laços de família são destruídos, eles apoiam-se na tese única de uma vida, de uma existência só. Nós costumamos dizer não vida, mas existência, porque a vida ela é permanente, seja aqui ou seja em outra dimensão. Mas tudo bem. Então, raciocina eles: se
alguém, um ente querido, for, entre aspas, sentenciados ao purgatório ou ao inferno, segundo outros, e ou deles for para o céu, então estarão com seus afetos, com suas ligações familiares destruídas. Mas, volto a insistir, porque o princípio oposto, sim, é que afirmamos, esse destrói. Agora, ao contrário deste princípio, esses laços saem mais fortalecidos e apertados, porque sabemos que as experiências aqui vivenciadas do ambiente doméstico, elas se trasladam para outra dimensão da realidade, que é a vida espiritual. E lá estes entes vão se reencontrar, nós nos reencontraremos com os nossos afetos, com os nossos queridos que partiram antes de nós. E, por sua vez, nós, os reencontrando, sentiremos um novo júbilo. É aquilo que a gente imaginava que estava destruído, perdido, que nunca mais o veríamos, que, numa justa satisfação, conforme ou consoante a justiça divina, elas ali se manifestam em toda a sua intensidade. Eu gostaria de reforçar o que o Roberto está colocando, para que não haja nenhuma dúvida, porque, às vezes, podem pessoas estarem chegando pela primeira vez ou nos assistir depois pelos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Quando ele falou de purgatório e falou de inferno, ele não está se referindo ao entendimento que a doutrina espírita nos traz. Ele está se referindo ao entendimento de irmãos de outras crenças. Verdade. Porque para nós espíritas, purgatório, céu, inferno, nada disso existe da maneira como é colocado. Nós espíritas sabemos que céu, inferno, entre aspas, purgatório, é um estado da consciência de cada um. Então, não é aquela coisa assim, a pessoa pecou um pouquinho, foi lá para o purgatório. A pessoa pecou demais, foi para o fogo eterno do inferno e vai ficar lá pela eternidade. Então, ele apenas está colocando que quando a pessoa tem essa crença, ele vai... Inclusive, eu tinha uma pessoa muito querida que ela era ela tinha uma crença, uma fé muito grande, e o pai tinha uma outra crença. Então, e ela amava muito o pai, e ela tinha assim, um sofrimento muito grande, porque ela achava que o pai, ao desencarnar, e ela também, não desencarnar, morrer, porque ela nem cogitava dessa palavra, mas que eles não iriam mais nunca se ver, e provavelmente, pela crença do pai, no entendimento dela, o pai iria para o inferno. Imaginem, você imaginar que o seu ente querido, ao morrer, vai para o inferno. Como que você vai para o céu e vai ficar tranquilo sabendo que o seu ente querido está lá no inferno padecendo? Mas tudo isso não é crença espírita, para que fique bem claro. Ok, Leia. Muito obrigado. Valeu o esclarecimento. Veja bem, o termo reencarnação, ele inexistia à época em que Kardec trouxe a codificação. Porque o próprio mestre lionês, Allan Kardec, ele dizia o seguinte, olha, para situações novas, para fatos novos, há necessidade de um vocabulário apropriado. Assim como a Leila colocou, né, e eu estou fazendo referência à minha religião anterior, né? Então, lá, de acordo com o nosso entendimento, a minha época, então, sim, existiam esses 3 estágios. Mas, veja bem, alguns poderão objetar, mas e o umbral? É válido essa cogitação. O umbral é uma estação onde o espírito
em sua maioria, passam como que para se desligar daqueles fluidos tóxicos e ascenderem às colônias espirituais. Então, poderá até ocorrer um desligamento melhor, uma interrupção nessa ligação temporária por parte de quem ainda está vibratoriamente vinculado ao plano terrestre, né? Ao campo das sensações mais grosseiras. Porque nós recordamos, quem assistiu o filme Nosso Lar, meus parabéns, agora não percam o segundo filme, né, que é sobre os mensageiros, do mesmo produtor. Mas, então, no primeiro filme, recordemos que, por estar ainda vinculado às sensações mais grosseiras da Terra, o personagem principal, que é André Luiz, ele não conseguia se aproximar da mãe, mas a mãe estava próximo dele. Então, vibratoriamente, ele não conseguia registrar a presença dela, mas existia, sim, essa ligação, esse fortalecimento desses laços que o Espiritismo nos traz. Quer ver aí? Não, pode continuar. Kardec ainda continua esclarecendo. É que é bem longo. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, e esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, como é interessante. Então, existe a família espiritual e existe a família consanguínea. Um pode incluir o outro, mas a família espiritual é em que há uma honesta, se podemos assim nos expressar, sem máscaras, né? Das ligações, dos entrelaços, pelos laços das afeições mesmo. Então, esses laços são mais robustos, são mais fortes. E, naturalmente, dentro da realidade que o espírito, namorada espiritual, se encontra, ele está desembaraçado, livre dessas amarras que, por vezes, o veículo grosseiro que nós nos servimos, que é o corpo, ele nos impede de registrar essa presença. Lá isso torna muito, muito claro. E lá eles vão formar famílias porque eles se buscam através dessa simpatia que nutrem pelo ideal do bem, da caridade, das virtudes por excelência. Então, na sequência, ainda diz Kardec, a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Olha que essa imagem é muito boa para a gente entender esse mecanismo. Porque quando nos despedimos de algum ente querido, ou vamos a uma rodoviária, ou vamos a um aeroporto, ou uma estação ferroviária, enfim, a um vapor, hoje não é mais vapor, né, Roberto? É da sua época, né? Então, um navio que se despede. Então, nós ficamos, naquele momento, com uma sensação temporária de perda, né? Vamos estar distante. Hoje, embora os recursos, né, que as mídias digitais nos permitem, mas não é jamais igual a você apertar, abraçar, sentir, oscular aquele ente querido. Então, esta é a imagem de que Kardec se serviu para nos trazer ou nos informar da realidade espiritual. Aqui ele fala em erraticidade. Veja bem, vamos entender que o espírito ele está em duas situações lá no plano espiritual. Ou ele está engajado numa tarefa específica, porque os espíritos operam, são os seres inteligentes da criação, então eles estão sempre em atividade. Mas essa erraticidade é aquele espaço que medeia, espaço de tempo, que medeia entre uma reencarnação e outra. Então, o espírito retorna
E enquanto não chega o momento dele regressar ao corpo físico, reencarnar, então ele está no chamado estado de erraticidade. E É aqui importante, porque às vezes a pessoa pensa que erraticidade quer dizer no erro. Não tem nada a ver. Outra coisa que também precisamos compreender é que quando Kardec fala que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, espíritos se buscam uns aos outros, podem ser espíritos afins para o bem, ou podem ser espíritos também afins para o mal. Não quer dizer que no mundo espiritual somente aqueles que estão com o desejo de praticar o bem é que vão se unir. Ao contrário, quando nós vamos lendo as obras de André Luiz, nós vemos aquelas falanges de irmãos ainda equivocados, porque Deus criou a todos nós simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Cada um vai caminhando, tanto como encarnado como espírito, no seu ritmo. Então, esses irmãos não querem dizer que eles foram criados para o mal e que eles vão ficar permanentemente no mal, mas eles ainda estão naquele momento do ódio, da vingança, da revolta, da mágoa. Então, o que acontece? Eles se juntam. Chegam lá no mundo espiritual, eles vão buscar aqueles pelos quais eles se simpatizam. Formam grupos, né? Ou famílias. Formam grupos. E o que Kardec também coloca, que o Roberto acabou de comentar, mas para ficar bem esclarecido, eles podem estar lá e aqueles outros que são afins estarem aqui encarnados. Eles estão lá como espírito sem um corpo de carne. E aqueles outros afins estão aqui num corpo de carne, encarnados. Podem, aquele que está encarnado, voltar ao mundo espiritual e o outro voltar para a Terra. A gente vê, inclusive, isso tanto nos livros quanto nos próprios filmes de André Luiz, ali do nosso lar, aqueles que estão lá, mas aí minha mãe agora vai reencarnar, e ele triste ali, poxa vida, agora eu vou sentir falta da minha mãe, porque ela agora está indo nessa viagem. E vai-se mais o quê? Continuam afins, às vezes durante o sono, eles se reencontram, mesmo aquele espírito estando no mundo espiritual e o outro no mundo material. Isso que Kardec coloca. Então, esses laços de família, ou melhor, a reencarnação, ela não rompe esses laços de família. Agora, como esse item 8, ou melhor, 18, é uma reflexão longa de Kardec, nós vamos parando por aqui e a semana que vem a gente dá continuidade e aí vocês vão refletindo. Tem lógica isso? Será que eu me sinto mais consolado dessa maneira? Porque eu já vi mais de uma pessoa falar, mas então eu perdi meu pai, então eu perdi minha mãe, então não é mais assim. Leila, até é interessante você estar fazendo essa observação, porque um dia desse aí, num chat, né, sobre o Espiritismo, alguém colocou assim, olha, eu amei muito, muito mesmo minha mãe, claro, continuo amando, só que ela está lá e eu aqui, né? Eu não quero demorar muito aqui, porque senão quando eu voltar para lá, ela vai ter reencarnado já. Então, mas isso aí, gente, é uma visão imediatista, né? Sabemos que o planejamento reencarnatório, os planejamentos reencarnatórios, eles demandam muitas vezes séculos. Então, vamos nos pacificando e aguardando que, conforme a justiça de Deus, nós tenhamos méritos para nos reencontrar futuramente com os nossos afetos. Porque, às vezes, nós os maltratamos, traímos, enganamos, e nem sempre teremos a bênção divina de imediatamente reencontrá-los. Porquanto sabemos que a ausência não é uma punição, mas é
um processo, uma ferramenta pedagógica para que nós aprendamos valorizando cada um daqueles que estão ao nosso lado, ok? Marca aí para você, semana que vem a gente continuar. Então, amigos que estão aqui conosco, quem ainda não colocou seu copinho de água, sua garrafinha de água, coloque, que ela será magnetizada. Nós vamos também pedir aos benfeitores amigos que nos apliquem o passe magnético espiritual e vamos aproveitar, antes de darmos continuidade à nossa prece, cumprimentarmos a Suzy Giovanoni Silva, a Isilda Silveira, Fatinha Meiga, Liete Pietrolongo, a Ana Eliane e todos esses amigos e amigas tão queridas que estão aqui conosco. Então, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Neste momento, convido todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que, nesse momento, sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, mantenham-se confiantes. Aqueles que também vão nos assistir depois, participem com essa mesma fé, com essa mesma esperança, sabendo que serão atendidos pelos benfeitores amigos. Mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Vamos deixar os nossos corações se expandindo, com vibrações de muito amor e muita paz. E os benfeitores amigos, se utilizando de nós, das nossas vibrações, do nosso magnetismo, vão beneficiar a outros que neste momento necessitam. Então vamos pedir a Jesus, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Neste momento, juntos aos emissários do bem, que acorreram ao nosso chamado, nós vamos visualizando o nosso planeta Terra, vamos envolvendo o nosso orbe com vibrações de muita proteção, de muito amor, de muita paz. Adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de luz, vão sendo depositadas sobre cada um desses irmãos, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, nós vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. Nós vamos vibrando, nós vamos confiando, porque Jesus confia em nós. Ele disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Como trabalhadores na seara do Mestre, nós oferecemos neste momento o nosso melhor. Com os benfeitores amigos, magnetizamos as águas e tudo que for possível magnetizar,
para potencializar os efeitos de cura. Juntos nós vamos vibrando, oferecendo do nosso magnetismo, oferecendo do nosso amor, para que os emissários do Cristo, se utilizando de nós, possam auxiliar a outros. E enquanto os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho, nós, de forma individual, vamos dirigir os nossos pensamentos aos benfeitores que estão junto conosco, em benefício dos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Dirigirmos o nosso pensamento àquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os emissários divinos, vasculhando as nossas mentes, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos. Enquanto os benfeitores, acolhendo as nossas súplicas, vão cuidando dos nossos lares, dos nossos entes queridos, nós vamos agora abrir os nossos corações para recebermos essa energia de amor, recebermos o passe magnético espiritual, ofertado pelos emissários do Cristo. E enquanto os benfeitores nos envolvem com essa energia de paz, de harmonia, de cura, nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nosso próprio benefício. Confiemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo ao Mestre Divino que esteja sempre conosco, que abençoe este mês que se inicia, mais um mês, fevereiro de 2024, que seja um mês de bênçãos, de proteção e de paz. Pedindo, Senhor Jesus, conduza-nos sempre, Senhor. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo e com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, aproveitando, mandando um abraço também para Marta Verso Rosa, para Ildete Claes e para todos esses amigos e amigas tão queridos, tão especiais, lembrando que amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos a nossa palestra semanal, 20 horas, horário de Brasília, e na terça-feira, também às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. E na terça-feira, de 8 às 8h30 da noite, ao vivo pelo Facebook e Instagram, é o nosso estudo do Evangelho. E logo a seguir, de 8h30 às 9h30 da noite, na terça-feira, à distância, não é ao vivo, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, essa reunião acolhe tanto os nomes dos irmãos encarnados, quanto dos irmãos desencarnados. Então, encaminhe o seu pedido para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, que eu já vou dizer qual é o número. Só quero mandar aqui um abraço também para Marli Oliveira e para Niva Diziaduque, nossas duas queridas amigas. Que bom que vocês estão aqui. Então, amigos, nós vamos encerrar. Antes de eu me despedir, eu vou passar o número do WhatsApp e depois o Roberto se despede. Lembrando também aqueles que, porventura, ainda não conheçam o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, palestras, estudos, cursos. Então, entrem lá, todos separadinhos em playlist, de fácil acesso, e aproveitem para dar compartilhar essas mensagens, colocar lá um joinha, vamos semear a luz, Jesus conta conosco. Então, mandando um abraço também aqui para, deixa eu ver se eu consigo ler. Bom, pelo Instagram, o finalzinho é Silva. Silva, que bom que você está aqui, porque eu não consegui entender o nome, mas que bom.
Então, amigos, anotem aí o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473. Até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês. Então, vou também me despedindo, lembrando que os espíritos do bem, esses contam com a nossa preciosa colaboração. Nós estamos numa semana que antecede o Carnaval, é onde ocorre o extravasamento de todas as paixões, as vilezas e as maldades. Então, nós precisamos contrabalançar essa carga negativa que se abate sobre os nossos espaços, nossa comunidade, sobre a humanidade como um todo, no fim. Então, nós podemos e devemos, nós temos esse dever que eles nos auxiliam muito, os nossos benfeitores, mas eles também contam com a nossa preciosa colaboração. Então, essa semana, vamos ter cuidados em dobro, vamos medir bem as nossas palavras, sobretudo os pensamentos que nos serão sugeridos, muita vigilância. Feitos esses reparos, vamos recomendar que não nos deixemos de nos ver no próximo domingo. Apesar dos festejos momescos, a atividade no bem, ela é incessante. Então, nos veremos, com a graça de Deus, no próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá. Nos despedindo aqui dos amigos do Facebook. Até amanhã.